Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Entre Nós. Vocês já me conhecem, eu sou a Claire. E hoje também eu tô com uma gripezinha, então vocês me perdoem estar um pouco fanha, um pouco rouca. Mas não desistimos de trazer conteúdo de qualidade para vocês. E o papo de hoje é sobre o consórcio Milpa. Não sei se vocês já ouviram falar, eu vou estar trazendo um contexto histórico e de como ele funciona. Mas antes, vamos começar então pelo que é a ideia de consórcio de plantas, né? A ideia é misturar, plantar juntos plantas que não disputem recursos, não disputem espaço, não disputam nutrientes, não disputam luz. E daí a gente vai estar trabalhando uma cooperação entre essas plantas. É muito bom para pequenos espaços e em grandes espaços também é bom porque se a gente for pensar numa agrofloresta, nada mais do que é um grande espaço com grandes consórcios. Porque ali a gente trabalha o mesmo fundamento, né? Das plantas não disputarem esses recursos. Hoje em dia já existem diversos consórcios estudados, né? De plantas que funcionam melhor juntas, que cooperam. E nesse nicho todo existe o consórcio Milpa, que é um consórcio muito antigo, ele é utilizado há mais de 5.000 anos por povos originários aqui da América Latina. Então eu gosto muito desse aspecto cultural, né? E o Milpa, ele tem origem no idioma Nahuatl, que é um idioma asteca. E o milho, ele significa parcela semeada e o pan em cima. Então, originando a ideia de que o que se semeia por cima da parcela. E então a gente tem esse aspecto cultural, né? Muito os astecas. A origem é dos astecas, né? E tem essa origem da América Latina de da gente encontrar em vários países, né? E o Brasil é um deles que tem a prática desse consórcio. Aqui é muito conhecido também como as Três Irmãs, pertence a histórias, a culturas indígenas. Uma questão que remete muito a essa colaboração das plantas, né, que elas se ajudam para se desenvolverem bem. E também tem a questão de dessas plantas serem vistas como sagradas, né? Então a gente passa por várias questões culturais. Mas afinal, o que é, né, o milpa? É o cultivo do milho, do feijão e da abóbora ao mesmo tempo. Existem variações nessas consorciações, né? Tem gente que no lugar do feijão coloca ervilha, dá para inserir a mandioca, dá para pensar em outras rasteiras no lugar da abóbora. Mas tradicionalmente é essa combinação de milho, feijão e abóbora. Então vamos entender, né, como é que é essa relação de cooperação. O milho é visto como a planta que domina, entre aspas, né, a palavra domina o consórcio porque é a que mais necessita de luz. Teve até um episódio, acho que de estratificação, que o Zé comenta que o milho ele pode ser visto dentro da sucessão ecológica, no primeiro estágio de sucessão, ele pode ser visto como uma planta emergente, né? Porque ele cresce rápido, ele alcança altura rápido, se destaca no sistema, pensando nessas características de planta emergente, né? E então o milho, nesse consórcio, ele vai ter essa característica de ser ereto, se esticar e tomar altura e necessitar de muita luz. O feijão, ele aceita o sombreamento feito pelo milho e possui a questão das bactérias nitrificadoras, né? Que elas vão fixar o nitrogênio do ar no solo. E o milho é uma cultura que precisa muito de nitrogênio também.
Então o feijão está ali utilizando o milho como estrutura e disponibilizando o nitrogênio. E o feijão também ele acaba contribuindo com segurar o milho. Para quem planta milho sabe que às vezes bate um vento muito forte, ele quebra, ele tomba, chega um período que as raízes ficam um pouco expostas. Então o feijão ele tá ali agarrado no milho, ajudando ele a se sustentar e fornecendo nitrogênio. E aí a abóbora tá no rasteiro e ela mantém o solo coberto, protegendo o contato direto do sol, do impacto da chuva e também do surgimento de plantas indesejadas. Então ela tá ali no papel de cumprir o papel de cobertura do solo, digamos assim. E se a gente pensar, a gente tá trabalhando com vários estratos também, né? O rasteiro, o médio do feijão, dá para colocar ele ali como médio, e o alto do milho. Então essa é a principal ideia da consorciação, né? Trabalhar várias coisas ao mesmo tempo em prol, em benefício do desenvolvimento das plantas, né? E a abóbora também protege as raízes do milho, do feijão. Então tá todo mundo trabalhando ali num conjunto favorável de desenvolvimento, né? Isso é muito legal porque a gente diminui o gasto com insumos, diminui ataques de pragas, né? Aumenta a biodiversidade, evita o surgimento de plantas indesejadas, né? O mato, etc e tal. E aí, aproveitando de estar falando desse consórcio, como é que funciona o plantio dele, né? Tem uma coisa interessante que eu acho muito legal. Que o cultivo desse consórcio, ele também se complementa quando a gente pensa na alimentação, né? Porque o milho, ele é um carboidrato, o feijão é uma fonte de proteína e a abóbora é rica em vitaminas e fibras. Então, para além do cultivo, na hora da alimentação a gente também tem um prato bem equilibrado e saboroso, né? E isso é muito interessante para ver como as coisas são inteligentes, né? Como as estratégias de agriculturas tradicionais e ancestrais são inteligentes e eficientes. E daí tá, o que eu ia falar, que eu lembrei disso, que é muito legal. Como que faz esse consórcio, né? O plantio do milho e do feijão, ele deve ser realizado no mesmo dia. E a abóbora deve ser semeada entre 7 a 10 dias após o milho e o feijão. Então, quando o milho e o feijão começar a despontar, germinar, aí que entra a abóbora. Porque se colocar a abóbora junto, ela tem as folhagens muito grandes, ela é capaz de acabar sufocando, junto que eu digo no mesmo momento de plantar, né? As outras mudinhas. Então, primeiro entra o milho e o feijão, de 7 a 10 dias depois entra a abóbora. Uma dica interessante também é que recomendo se plantar tipo mais de uma variedade de abóbora, porque a abóbora precisa, né, cruzar com variedades diferentes, se eu não me engano tem algo assim, ou ela aumenta a produtividade, mas eu sei que precisa ser de mais um tipo de abóbora. Enfim, é isso, espero que tenham gostado. Eu sou apaixonada pelo consórcio Milpa. No nosso site mudafloresta.com a gente vai subir referências, cartilhas, tanto do consórcio Milpa, quanto de outros consórcios que já são comprovados, que são eficientes, bacanas, para otimizar o espaço, os recursos, os adubos e tudo. Espero que isso inspire vocês a plantarem, porque para além também de fazer uma programação de plantar essas coisas programadas, é ser criativo, sabe? Que nem eu falei, né? Tem essa estrutura do Milpa, mas as comunidades, os agricultores vão variando o que eles vão inserindo nesses consórcios. Então é interessante ser criativo e inteligente como a natureza, né? O foco é observar a natureza e reproduzir a sua lógica, a sua estratégia através de muita observação. E o consórcio Milpa é um resultado disso, né? De uma profunda relação de observação e aprendizado com a natureza. Então é isso, confiram o nosso site, mudafloresta.com, nos sigam no Instagram, @mudafloresta, nos avaliem nas plataformas de áudio, é muito importante pra gente ter a avaliação de vocês, curtam o nosso vídeo, sigam os nossos perfis, né, no YouTube, mostrar para as plataformas que vocês gostam do que a gente está fazendo
E agradecemos muito o apoio de vocês e até a próxima.